da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos Espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimenta o Chilene. É uma alegria estarmos mais um domingo juntos, nesse friozinho de julho. Mas hoje nós estamos 1º de agosto, mas um friozinho danado. Mas graças a Deus estamos aí, né? Com as bênçãos de Deus. Nós vamos passar o nosso microfone para a Jane cumprimentar os nossos queridos ouvintes. Bom dia a todos. Todos debaixo da coberta, esperamos, né? Ninguém passando frio. Isso aí. Como primeiro instante nós vamos ouvir a mensagem do Momento.com. Jejum e oração. Jesus havia descido do monte onde há pouco Pedro, Tiago e João haviam presenciado o fenômeno da transfiguração. Quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o a teus discípulos e não puderam curá-lo. Eis que Jesus lhe respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Narra então o evangelista Mateus que Jesus repreendeu o espírito mau que estava com ele, e o espírito o abandonou. Os discípulos se aproximaram de Jesus curiosos, e em particular lhe perguntaram: Por que não podemos nós expulsar o espírito mau? Ao que o mestre lhes redarguiu: Por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Finaliza Jesus a lição afirmando: Mas essa casta de demônios não é expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Necessário serenar a alma e as ideias pré-concebidas e refletir profundamente sobre a proposta de jejum e oração oferecida pelo Rabi. Será que Jesus, ao propor o ato de jejuar, referia-se a deixar de se alimentar regularmente? Pois é assim que muitos entendem até os dias de hoje. Por isso, faz-se mister que nos debrucemos sobre a temática a partir deste ponto. A proposição do mestre ia muito além da dieta alimentar. Ele trazia a ideia da abstinência moral, de abster-se de tudo aquilo que nos conduz aos excessos. Fala ele assim de um jejum do comportamento doentio. Esse é o único caminho para a libertação das influências deletérias dos obsessores espirituais. A oração é primordial, pois nos liga ao Criador, nos purifica os pensamentos e eleva a sintonia mental. Junto dela, a mudança de comportamento, de direção nos propósitos de vida, é fundamental. Os espíritos infelizes se ligam a nós através da sintonia com nossas misérias íntimas. Se deixarmos de cultivar tais misérias, se alterarmos a faixa mental, não haverá mais compatibilidade nesse plugue psíquico. A privação das ações negativas, dos desejos malsãos, deve ser o jejum para a alma que deseja se libertar de qualquer influência espiritual inferior. A fé raciocinada e a ação no bem nos protegem de tudo. Não há o que temer quando as mãos estão perfumadas pelas flores do bem que deixamos pelo caminho.
Não há o que temer quando o coração está aquecido pela certeza de que as leis de Deus são perfeitas e que a presença divina é constante em nossas vidas. Perante qualquer dificuldade que venhamos a enfrentar, lembremos da lição do jejum e da oração. Lembremos deste medicamento poderoso de que todos nós dispomos. O canal FEP oferece toda semana vídeos novos. Conheça as playlists. Desfrute dos seus conteúdos. Inscreva-se de forma gratuita e ao final deixe seu like. youtube.com/canalfep. Pois é, que mensagem bonita, não é? E se vocês prestaram bastante atenção, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí. Kaiba Schutel, no livro O Espírito do Cristianismo, ele nos fala que jejum, o que é jejum? Jejum é falta de alguma coisa, né? Pode ser uma coisa material, pode ser uma coisa moral, né? Espiritual. Então ele diz assim: quem está com Jesus não pode sentir falta do que quer que seja, nem de coisa alguma. Mesmo um amigo, um parente que se tenha de nós separado pela morte, se nós estivermos de verdade com Jesus, fácil nos será fácil nos será reatarmos as relações com esse parente ou com esse amigo, direto ou indiretamente. E aqueles que se esforçam por estar com Jesus, que cultivam os seus ensinos, estudando-os com amor, não podem jejuar, porque comem e bebem como faziam seus discípulos, os discípulos do Senhor. O que é? Eles comiam, mas eles se alimentavam também no Espírito das mensagens de Jesus. É certo que no começo eles não entenderam muito essa lição, não, né? Mas depois que eles tiveram assim a oportunidade de conviver com Jesus quando ele estava em espírito, né? Que ele ficou, acho que 50 dias, não foi, Janine? Pentecostes? 40. Então, 40 dias que ele esteve com eles, e ensinando, relembrando tudo aquilo, fortificou o pensamento deles. A gente vê que eles, o que ele fazia? Ele partia o pão, eles tomavam o pão, né? Tomavam o vinho, às vezes o chá, uma água, talvez água até. E aí o que acontece? Jesus conversava a respeito das leis divinas. Então eles alimentavam o Espírito. Por isso que Kaiba Schutel coloca ali que quem estiver com Jesus não terá fome. Às vezes a gente vê que as primeiras, os comentários, né, dos primeiros cristãos no início dessa visão de campo de trabalho, eles não tinham essa ideia, não atinaram que se o jejum e a oração constituem uma virtude na soledade, quer dizer, quando estiver sozinho, né? Quando essa virtude vai ser mais elevada, né? Quando constitui uma virtude com o tirocínio sem as coisas das paixões, sem essa ligação das paixões desenfreadas, nas lutas regeneradoras, né? Aí sim ele vai ter força e luz quando ele estiver se livrando dessas negatividades. Como que ele vai se livrar? Com muita oração, estudo do livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o Novo Testamento das outras religiões, na Bíblia. Então, não é
essa ligação com Jesus não é exclusividade da doutrina espírita. A doutrina espírita nos ensina que jejuar, quando Jesus fala é necessário jejuar aí na lição, né, muito jejum e oração para eliminar ou se libertar dos espíritos inferiores, né? Isso daí, esse jejum, não é jejum de comida. Lógico que a gente não deve exagerar em nada, temos disciplina em tudo. Mas é um jejum de quê? De maledicência. É um jejum do quê? De orgulho, de egoísmo, de vaidade. É ter indulgência, é desenvolver a capacidade de amar, desenvolver a capacidade de realmente melhorar-se interiormente. Porque aí você vai ter ligação direta, mais direta com Jesus. Porque quando você estiver fazendo a sua oração, você estará numa vibração assim de merecimento. Por quê? Porque não está tisnada, né, de indolência, nada, mas você está fazendo um esforço por melhorar. E esse esforço por melhorar faz com que a gente realmente transforme e se chegue perto mais de Deus e de Jesus. Dentro desse contexto, para nós conseguirmos esse jejum, essa oração, que é buscar em plenitude a reforma moral e o amor, porque Jesus fazia esses jejuns e meditações, mas ele também comia. E certa feita, não estando ele com fome, na passagem lá no poço com a mulher samaritana, ele falou uma coisa muito linda, né? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Olha que coisa linda. Um dia nós vamos chegar lá, mas o corpo requer o alimento físico, mas é imprescindível o alimento espiritual. E como conseguir isso? Como esse jejum, essa oração, como se libertar? Como alcançar as virtudes? Kardec perguntou isso no Livro dos Espíritos. Como melhorar a si mesmo? É a questão 919, não é? Está lá, conhece a ti mesmo. E aí ele perguntou, mas como conhecer a si mesmo? E tem a resposta sábia lá de Santo Agostinho, é para nós fazermos como ele fazia, que ele avaliava todas as suas ações, tudo que ele tinha feito o dia inteiro, ele avaliava, ele observava para ver se não tinha sido causa de nenhuma mágoa, de nenhum sofrimento em ninguém, e como ele poderia fazer. E nós estamos aqui com o Joana de Ângeles Responde, que nós vemos todos os domingos, que esse livrinho é fora de série, parece um dicionário de tudo que é pergunta, né? E na questão 122 está ali, como aplicar-se no conhecimento de si mesmo? E a resposta da Joana está no livro Otimismo e o trechinho foi colocado aqui. Aprende a fazer silêncio íntimo e a conviver contigo próprio. Então, gente, ó, o mundo ocidental precisa melhorar nisso, porque o povo fica o tempo inteiro com televisão ligada, com rádio ligado, falando, distraindo a mente, não conseguindo se concentrar em si mesmo para se autoavaliar, né? Depois também já entendem com esse negócio de computador, de celular, tudo, né? Porque celular é um computador. E até as crianças, até os pais estimulam, né? Tem que aprender a fazer silêncio interior, ó. Aprende a fazer silêncio íntimo e a conviver contigo próprio, porque senão chega uma hora que vem a verdade, né? Como é que o Chico Xavier recebeu um WhatsApp esses dias dizendo uma frase do Chico Xavier, que a desilusão é o encontro com a verdade. A pessoa nunca se analisa
nunca vê seus defeitos, a hora que se depara consigo mesma, fica tão ansiosa e desesperada que o Brasil é campeão mundial de uso de remédio controlado, né? Que é uma pena. Então a Joana diz assim: propõe-te espaço mental para o exame das tuas necessidades, reflexão sobre a existência, equilíbrio de valores íntimos. Quem não se conhece encontra-se incapaz de manter salutares relacionamentos e enfrentar as situações que resultam dos compromissos vários de que se não pode evadir. A ignorância das próprias possibilidades fomenta receios injustificáveis, que produzem estados agressivos como mecanismos de defesa, ou depressivos como forma de fuga dos desafios. Se reages amargurado ou insensível aos processos da luta cotidiana, necessitas aprender a agir conforme cada situação, mediante as exigências de cada caso. Nem lavar as mãos irresponsavelmente, tampouco somar as dificuldades que já enfrentas. O correto é conceder a cada caso a consideração devida e atentar para que os efeitos não se façam danosos. Sê tu aquele que identifica os seus reais recursos e sabe aplicá-los. Para que logres esse tentame, ama a ti mesmo, permitindo-te o crescimento espiritual que te desenvolverá a capacidade de amar o teu próximo com legítimo interesse pela sua felicidade. Não temas enfrentar-te, conviver com as tuas imperfeições, descobrindo-as e transformando-as com as tuas legítimas necessidades. É indispensável parar, de modo a examinar os rumos e seguir aquele que te constitui o objetivo primordial. É lindo, né? Porque, no fim das contas, a gente escuta, inclusive, a gente escuta muito que os orientais, eles fazem meditação, né? Esse trabalho de meditação é assim, é o calar o nosso espírito. E às vezes você não consegue, mas tem que treinar, é treino. E a gente não tem assim ânimo para treinar as coisas. Nós somos muito inconstantes com tudo, né? A gente vê, por exemplo, que a gente, se tiver algum problema, perto da gente, a gente procura sempre se afastar dessa pessoa. No fim, às vezes, um estímulo, um exemplo que você dá pode transformar essa pessoa. Por isso que a doutrina nos ensina justamente isso, que o que é importante na nossa vida. Eu achei interessante porque a questão do jejum e oração, no livro A Caminho da Luz, é um livro de Emmanuel, né, psicografado pelo Chico, e na página 138 ele estuda o jejum e oração. Então ele diz que nos primeiros tempos que os hebreus, eles costumavam a fazer jejum e oração, né? Só que não com esse intuito que a doutrina espírita nos ensina, mas sim com o intuito de adoração a Deus. Só que eles continuavam agindo, né, de uma forma diferente, sem essa questão da reforma íntima. Então ele diz assim, que os primeiros cristãos, eles não entenderam essa história de jejum e oração. E eles achavam, então, começou a aparecer, achar que se afastando da sociedade, ficando sozinho, você teria essa ligação com Deus maior. E é errado isso, porque justamente é na convivência com as adversidades, é que a gente vai treinar a paciência, o perdão, a resignação, a indulgência, né? Porque, senão, se você está sozinho, caramba,
Se você recebe uma visita, é uma alegria. Mas se a visita ficar 2, 3 dias, você já está cansado da visita. Você quer ficar sozinho. Eu vejo isso para as pessoas que eu conheço que moram sozinhas, né? Gosta da visita, mas temporária. Por quê? Porque depois, aquela rotina que a gente está acostumado quando faz sozinho, sem preocupação, o dia que eu quero comer uma coisa eu como, outro dia eu vou comprar. Então, o que acontece? Acontece que no íntimo, né, no fundo, as lutas regeneradoras, né? As lutas regeneradoras é que, já fala o tipo, regeneradora, é que nos impulsionam a evolução. Então eles falam assim, que acima de tudo significa essas lutas, né, essa modificação, sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho ativo, que corrige e edifica simultaneamente tanto o corpo, a vida material, como a vida espiritual, né? É um trabalho todo. Imagina, você vai se preocupar com o próximo, você vai ter paciência nas lutas, como a Joana falou, nas lutas redentoras, não é? E isso, se cercando disso, é o que Carvalho Sutil coloca lá, né? Que será mais fácil da gente reencontrar intimamente com aqueles que já não estão mais perto de nós. Então, aqui, a vida monástica, quer dizer, você ficar bem separado, né, sozinho, povoaram os desertos, na suposição de que redimiriam mais rapidamente para o Cordeiro, achando que eles ficariam impunes. E existem várias historinhas no Irmão X contando justamente o contrário. As pessoas ficaram sozinhas, estudaram, conheceram tudo, estavam com a consciência bem cheia de coisa, mas faltava o quê? As obras. Faltava o fazer, a ação. Porque tem muita gente que não conhece nada disso, mas são verdadeiros anjos na vida das pessoas que se até desconhecem. Joana tem vários exemplos disso, ela conta aqui, né, das avózinhas que cuidam da família, dos netos e tudo, e estão ali firmes, com idade avançada, mas estão ali firmes. Então, uma ânsia de fugir das cidades, originando os erros da idade medieval, quando o homem supunha encontrar nos conventos as antecâmaras do céu. E não é assim que funciona. Fugiam do antro das paixões. E Emmanuel comenta que, examinando essa decisão deles, né, desaconselhável dos primeiros tempos, somos levados a recordar que os cristãos se haviam esquecido de que Jesus não desejava a morte do pecador. A gente fica doente quando a gente está sozinho. É verdade, viu? Nós temos atendido demais, por causa dessa pandemia, pessoas idosas que ficaram sozinhas, os filhos com medo, né? Nem visitam mais. Protegendo, a ideia de proteção, mas eles estão tudo chegando aí, gente chorando, desesperado, porque ficaram com depressão de ficar sozinho o tempo inteiro, né? E esquecem também do telefone, de ligar, né? Esquece os velhinhos também nos asilos também, que eles evitam de deixar visitar para não pegarem Covid, né? Então o que é? Afastar a pessoa do convívio, a pessoa se afastar do convívio, fica doente, sim, fica doente. Então, tem um outro ensinamento, né? Que a gente está falando muito aqui de reforma íntima, mas é o primordial nas nossas vidas. Nós temos, a Jane até brincou e falou assim, o que nós vamos falar de reforma íntima novamente, né? Mas é isso que impõe essa questão. Como é que Jesus curou e os apóstolos não curaram? Porque ele falou, essa casta de espíritos, né? Só jejum
Mas esse jejum é jejum primordial de negatividades na nossa vida. É a força moral que a gente tem. Jesus tinha a força moral, por isso que ele falava, sai daí, deixe-o em paz, né? E vai. E os anjos se encarregavam também de levá-los muitas vezes, né, para o aprimoramento moral, despertando a consciência desses espíritos para a realidade da vida imortal, né, da vida, vamos dizer assim, do amor de Deus, né, porque muitas vezes eles estão sofrendo porque eles estão querendo cobrar do irmão que fez tanta coisa errada na vida deles, e eles estão achando que estão aí reencarnados, tão bonitinhos, e não é assim, porque ninguém foge da lei. A gente tem que aprender a deixar nas mãos de Deus as coisas que a gente acha que fizeram de errado conosco. Deixar nas mãos de Deus, porque ninguém escapa da lei divina, ninguém escapa. Nós estamos numa fase, por exemplo, está todo mundo com raiva do governo, com raiva dos deputados, com raiva, todo mundo com raiva de tudo. Então, a gente tem que rezar. Lá em casa a gente faz oração todo santo dia por todos eles, para despertarem para a realidade da responsabilidade de cada um, né? E a responsabilidade nossa, que nós é que colocamos eles lá. Então, não é xingar, não é realmente ter consciência, né? E orar, jejum e oração. Silene, tem aquela história que nós já contamos aqui, mas enquanto você falava, ela nos veio à memória. Esse negócio de ficar isolado socialmente, jejuando, passando fome, né? E orando incessantemente. Orar é divino quando você faz isso com verdadeiro pensamento e sentimento, sem automatismo. É uma ligação com Deus e nós temos que estar em oração permanente, mas verdadeira. Nesse caso da historinha, relembrando, alguns talvez já tenham escutado, outros não, é do Hermann Hesse, contos do Hermann Hesse, né, que foi um grande escritor que teve Nobel de Literatura e tudo. Ele contando sobre os dois irmãos. A Silene vai recordar que nós já contamos. Eram dois irmãos que resolveram que tinham que se santificar. E com isso eles se isolaram numa caverna fora da cidade, longe de todo mundo. E ficavam todos os dias em jejum e oração, passando fome mesmo. De vez em quando alguém achava que os dois eram sãs, chegava lá, deixava alimentos, mantimentos. E assim foi durante muitos anos. Um dia eles pensaram assim, agora acho que nós podemos ir lá na cidade sem ter perigo de nos contaminarmos com as coisas erradas que nós vamos ver, porque nós já melhoramos, eles pensaram, né? Aí foram os dois irmãos. Chegaram na cidade, eles tinham que pegar alguns mantimentos e tal. Eles combinaram, pra gente não ficar muito tempo aqui, não ter perigo, você vai pela esquerda por ali, eu vou por aqui, a gente se encontra no mesmo caminho, lá no local que nós temos que chegar. Vamos o mais rápido possível. Aí foi, o irmão mais velho foi por um caminho. Quando chegou perto de um prostíbulo, ele ficou olhando aquilo ali. E entrou, não resistiu. O outro mais novo foi por um outro caminho, chegou perto de uma casa de jogos, uma tentação, pensou em seguir à frente. Mas a vontade foi grande, entrou também, não resistiu. Depois de algumas horas, os dois irmãos se encontraram cabisbaixos e envergonhados, que viram que depois de tantos anos de jejum e oração, fora da convivência com os homens, não tinham melhorado nada. É, bem isso daí. Eu não lembrava dessa historinha não, Júlio. Mas olha, falando em jejum e oração, se alimentar do Evangelho, eu tive uma experiência muito interessante, que até hoje eu fico pensando e imaginando, né? Como é que seria a conversa de Jesus com os apóstolos.
Nós tivemos o Divaldo, faz quase uns 10 anos, um pouco menos. O Divaldo veio falar em Maringá, e a nossa querida companheira, que também já participou do programa de rádio, Sônia Janene, ela nos convidou, ela e o Anísio, e nós fomos juntos para Maringá. Mas quando chegamos lá, já estava tudo tomado, era um cinema que ele ia falar, e todos os lugares já estavam tomados. Então eles tinham feito um telão na frente do cinema e umas cadeiras. Eles até ficaram lá fora. Eu falei, mas eu queria tanto ver o Divaldo. Eu fui e fiquei em pé no corredor, né, porque estava tudo completamente lotado. Eu entrei e falei, se por um acaso eu não aguentar, eu volto, né? Mas o negócio foi tão interessante. E olha, eu estou com 76 anos, eu devia ter 66 para 67. Então, eu fiquei ali, e Divaldo falou sobre os 4 pontos cardeais do Evangelho do Senhor. É linda essa mensagem, linda. E ele ficou acho que 1h30 ou mais, quase 2 horas lá, né? Gente, eu nem percebi passar esse tempo. Eu me alimentei do Evangelho do Cristo naquele horário, com todos os problemas que eu tenho de joanete, de dor no joelho, de coisa, com todos esses tipos de problemas, eu aguentei ficar esse tempo inteirinho em pé, embevecido, ouvindo o Evangelho. Divaldo eu tenho o dom, né, de falar, principalmente de contar as histórias, tudo, mas do Evangelho ele é primordial mesmo, né? É ele, Chico. Então, Emmanuel também, né? Então a gente vê que depois disso eu começo a pensar como seria gratificante, como seria em todos os sentidos, tanto no sentido material e espiritual, estar perto de Jesus. A gente sabe que os apóstolos eram espíritos preparados para aquela missão, né? O próprio livro Ave Luz nos fala disso, porque cada apóstolo eles sonhavam, né, com a missão deles, tudo. É lindo o livro, né, de João Nunes Maia. Chama-se Ave Luz. E tem muitos ensinamentos, né? A Jane também já muito bom. Então, a gente vê que eles eram preparados para a missão deles, né? E no começo estava assim, meio, né? Assim, titubeantes. Mas depois foram a fortaleza. Não só eles, mas os 70 também, aqueles 70 escolhidos, né, no livro O Amor Jamais Se Esquece, um dos 70, vários, mas aí ele conta a história de alguns dos 70 que seguiram o Senhor, mas seguiram santificados, seguiram aproveitaram os ensinamentos, compreenderam a mensagem do Senhor, compreenderam as leis divinas, né? É lindo quando a gente estuda esses primeiros, porque eles sofreram fisicamente nos circos, né? Na vida, assim, por amor ao Cristo, deram seus testemunhos. Então, eu também achei no livro No Mundo Maior, é um livrinho que é da série dos 15 do André Luiz, né? E do Chico, na página 79, o assistente Calderaro diz o seguinte, é muito bonito o que ele fala: o coração que ama está cheio de poder renovador. Certa vez disse Jesus que existem demônios somente suscetíveis de regeneração pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, o conhecimento não basta. Há que ser o homem animado da força divina que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração que nasce do amor universal. Olha, gente, que profundidade isso, né? A força divina flui
do jejum pela renúncia. Renúncia do quê? Das paixões nossas, renúncia do egoísmo, do orgulho. Por que aconteceu isso? Porque uma senhora do plano espiritual se apresentou como mãe de um espírito que estava precisando de ser revigorado, de ser levado para o plano espiritual para novas etapas de evolução. E somente o amor dela envolveu aquela criatura. E ela conseguiu, porque já tinham feito de tudo, ninguém conseguia levar. Então eles chamaram, né, esse espírito em oração, e o assistente chamou e veio essa senhora, era uma senhora, era uma moça. E ela, pelo amor, ela não fez nada, ela só pegou ele no colo. E o amor dela envolveu tão maravilhosamente que ele adormeceu e ela pôde levá-lo, sem falar nada. Por isso que ele fala assim, que o espírito, quando é animado pela força divina, que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração, nasce o amor universal. É isso, todo mundo deve analisar em ser atraído por essa força universal, por esse amor universal. E isso daí é conquista. Ninguém está assim, no plano espiritual não tem esse negócio, olha, você coloca o meu filho aí, porque tal, né? Eu acho também muito interessante, Jane, porque André Luiz, quando ele chega no plano espiritual, ele queria trabalhar, né? Trabalhar como médico, ele era médico aqui na vida material. Aí o que aconteceu? Ele pegou e se inscreveu lá para falar com o ministro. E quando ele chegou lá no horário do ministro, o ministro atendia 2 a 2. Não atendia um a um. Você lembra dessa história, né? Muito ótima. E aí o que aconteceu? Primeiro as damas. Então o ministro, já sabendo do problema, né, do que o André Luiz queria, ele fala assim, primeiro vou ouvir a fulana lá, que eu não lembro o nome dela agora, né? Faz tempo que eu li esse livro, mas eu sei formidável. E aí, o que acontece? Ele falou assim, fulano, você não se deu bem com tal serviço? Ah, não, muito difícil para mim, eu acho pesado, não deu certo. Mas aí você não foi para aconselhar fulano? Ixi, mas eu estava com dificuldade de compreensão, é uma coisa, nossa, eu sei que ele deu, ela foi ligada às 6, ela estava procurando outro trabalho, mas foi ligada às 6, ele virou e falou assim, um trabalho atrás do outro, para ela tudo estava ruim, nada dava certo. Nada, fala, continua, pode falar. Não, eu achei engraçado demais que o André estava com aquelas ideias quando chegou lá de que ia pedir um trabalho digno dele, que tinha sido médico, ainda tinha aqueles larvos de orgulho, apesar de estar aprendendo. Depois que ele viu essa mulher falando, e o ministro com a maior bondade, desfazendo tudo, mostrando para ela as imperfeições que a levavam a não aceitar tal ou qual tarefa, que o problema era dela, não era do trabalho. Aí a hora que ele virou para o André e falou, e você, meu filho, o que é que você deseja? O André falou, aquilo que o senhor desejar está bom. Pois é, mais ou menos assim, né? Mas olha, porque a espiritualidade, eles têm uma psicologia pra agir. Em todos esses livros, são lindos os livros, todos de André Luiz, né? Ele conta todas as etapas até ele chegar, né, aquele momento em que ele estava escrevendo para o Chico, ele já estava revigorado espiritualmente, já tinha renovado o seu interior, né? Nas diversas experiências que ele passou, que ele conta nos 15 livros que ele leu, que ele escreveu através do Chico. Então, e ele, quando começou o serviço,
Ele começou como faxineiro, varrendo a sujeira e limpando. E o ministro só falou para ele assim, você vai trabalhar lá junto com a... Como é que era o nome dela? Era Narcisa, né? Narcisa, né? Junto com a Narcisa. E a Narcisa trabalhava assim, naqueles que estavam sendo chegados da terra, chegados do umbral, né? Aí ele começou, ele estava assim, ninguém falou para ele vai fazer isso, fazer aquilo, né? Mas ele viu a sujeira, então ele pegou uma vassoura e pôs a varrer. Quando ele terminou o serviço, ela deu um trabalho para ele mais digno, né? Deixou aquele serviço para outra pessoa fazer. Então a gente vê justamente isso. Isso na vida material, o que é? A culpa nunca é minha. A culpa é sempre do marido, da esposa, do filho, da vida, do trabalho, do meu chefe. Nunca. A gente sempre é o anjinho. É por isso que nós temos que analisar, como a Jane começou aqui com a Joana de Anjos, analisar o que nós estamos fazendo na vida. Se a gente não conhecer os nossos defeitos, a gente, né, quando você vê um amigo nunca fala o defeito da gente. Ele gosta da gente, ele não fala. Agora, veja só aqueles que a gente tem uma bisadinha, fala assim, qualquer coisa que você fala, dá um de conselho, fala, você é isso aqui. E a gente fica nervoso, mas não deve ficar nervoso, porque ele está falando a verdade. Então a gente tem que realmente prestar atenção, né? Quando é alertado por alguma coisa que a gente não está agindo corretamente. Ô, Silene, dentro desse autoconhecimento, uma vez mais no Joana Responde, tem a perguntinha, como proceder para buscar o autoconhecimento? Aí é o X da questão, né? E ela responde, aprofunda a autoanálise, avaliar a gente mesmo, pescar os defeitinhos lá do fundo, ó. E tenha coragem de te desnudares perante a própria consciência. Eles falam que a gente tem que se olhar como se estivesse olhando para um espelho e vendo a gente por inteiro, todos os defeitos, analisando tudo, né? Enumera as tuas mais graves emoções perturbadoras. O que chega a tirar a gente do sério? O que nos afeta nesse sentido? Que nos emociona ou que nos perturba, né? Enumera as tuas mais graves emoções perturbadoras e raciocina sobre a sua vigência no teu comportamento. Como é que você age? Que tipo de pensamento, sentimentos você tem e como você vai agir nisso? Enfrenta-as uma a uma, não as justificando, nem as escamoteando sobre o desculpismo habitual, que é o que a Silene acabou de colocar, que a culpa é do fulano, que é do ciclano, nunca que é minha, né? O homem que se conhece possui um tesouro no coração. Cada vez que te resolvas por te autodescobrires, conduz uma proposta de libertação. Começa pelos vícios sociais da mentira, da maledicência, é tudo que a Silene já colocou, da calúnia, do pessimismo, da suspeita, passando aos dramas do comportamento, na inveja, no ciúme, no ressentimento, no rancor, no ódio. Posteriormente, elabora as medidas educativas às dependências aos alcoólicos. Primeiro você tem que avaliar sua emoção, depois você vai para essas coisas físicas, por dependência aos alcoólicos, ao tabagismo, às drogas alucinógenas, à luxúria, aos distúrbios de conduta e às investidas das alucinações psicológicas. Cada passo ser-te-á uma conquista nova. Como os condicionamentos são a segunda natureza na natureza humana, gerarás hábitos salutares que te planificarão em forma de equilíbrio e de paz.
Pois é, Jane. E a gente também fala de outras coisas assim, falar palavrão. Ah, graças a Deus não falamos não, né? Não, nós não, mas estou falando, mas eu vejo os jovens de meia dúzia de palavras, quase 4, já tem palavrão no meio. Já falam aquilo com a maior naturalidade. E isso daí não é correto. No espírito superior, o pessoal fala assim, né? A Joana escreve tão difícil, a gente precisa pegar um dicionário, né? Mas a Joana fala que é justamente na maneira de se expressar que a gente mostra a nossa evolução moral. Não é isso, Jane, que ela fala? Exatamente. Então, o nosso bem falar, né? Não precisa ser também tão erudito, mas evitar, assim, as palavras chulas, né? As maledicências, coisas erradas. Tem uma outra questãozinha, tudo sobre isso, ó. Como trabalhar a mente em busca do autoconhecimento? E ela responde: a necessidade de tornar a mente um espelho e postar-se de frente dela desnudo é inadiável. Você se olhar, descobrir como você é, né? Somente através de um exame da própria realidade, observando-se sem emoção, o que impede os sentimentos de autocompaixão, como os de autopromoção, de justificação ou culpa, consegue-se um retrato fiel do que se é e do que cumpre fazer-se para mais amar-se e ajudar-se, como segmento imediato do esforço. Enquanto a criatura não se despoja dos artifícios com que se oculta, evitando desnudar-se numa atitude infantil repressiva, não quer se olhar, prefere colocar tudo defeitinho na sombra, no porão, que fica lá escondido, lá embaixo na personalidade. A pessoa não se conhece. Aí acontece um dia um problema lá que a pessoa se assusta com ela mesma. Ela tem às vezes uma reação tão violenta que parece que foi um vulcão que entrou em erupção. Ela se assusta com ela, porque ela não se conhecia, né? Estava lá dentro dela aquelas emoções reprimidas, que é essa repressão. Em vez de você enxergar o defeito e corrigir, você nem pensar nele, ele fica lá dentro de você. Aí de repente ele vem, né? Enquanto a criatura não se despoja dos artifícios com que se oculta, evitando desnudar-se em uma atitude infantil repressiva, qualquer tentame exterior para o progresso e a harmonia resulta inócuo. Ela não dá conta de ficar em paz, né? Quando não se torna perturbador. Ninguém é culpado conscientemente de ser frágil, fragmentário, ocorrências naturais do processo de evolução. Não obstante, a permanência na postura denota imaturidade psicológica ou manifestação patológica do comportamento. Aí tem mais uma aqui, nós estamos chegando no final do programa. Deixa eu ver se ela é comprida, peraí. Nós temos o Zé Antônio, né? Aqui, ó. Qual a finalidade do autoconhecimento e como alcançá-lo? A finalidade é conscientizar a pessoa do que ela precisa e como fazer, né? Porque às vezes ela não se dá conta. Então, o que é uma das coisas que a Silene colocou, que o homem ocidental não está acostumado? Meditação. Meditação reflexível, do esforço para fixar a mente nas ideias positivas, buscando saber quem se é e qual a finalidade da sua existência corporal e do futuro que a aguarda. Ao lado da meditação, a ação solidária, fazer o bem, né, dentro da sociedade, limpando o ser dos caprichos do ego, liberando-o daquilo que o limita, que o angustia.
Então, dentro disso nós já comentamos quase tudo, né? Nós estamos chegando então ao final do nosso estudo, né? Mas continuamos aqui hoje com a mensagem do Dr. Zé Antônio, nosso querido companheiro. Jesus te abençoe, Zé, e a luz do Cristo esteja com você, te dando bastante força. A gente está sempre vibrando por você. E muita paz a todos, muitas alegrias. Hoje ele vai comentar sobre Kardec. Todos tenham um dia de muita paz, muita luz e muito desejo do bem. Nós vamos falar sobre a missão de Allan Kardec. Como que Allan Kardec conheceu a doutrina dos Espíritos. Então nós vamos fazer um breve resuminho, mas qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações que estão registradas em obras póstumas. Livro editado em 1890, se não me engano, quer dizer, foram depois de 21 anos da desencarnação de Allan Kardec, pelos espíritas da Sociedade Espírita de Paris, onde estão apontamentos do próprio punho de Allan Kardec, falando do encontro dele com as mesmas girantes. Então é Allan Kardec, o professor de Ivail, então na época, que narra que no ano de 1855, no início do ano, depois de ser estimulado por vários amigos que participavam com ele dos estudos do magnetismo, do início da ciência naquela época, e das academias de ciências daquela época, que falavam para eles daqueles movimentos que se tornavam febre na França, já vinham dos Estados Unidos pelas irmãs Fox, em 1848, já vinha com essa febre, e ele nunca teve interesse, mas depois de estimulados por amigo, ele conta que em maio ele foi parar na casa da senhora Pleine-Maison, da senhorita Pleine-Maison, que era na casa de uma das médias, uma médium interessante, porque através dela as mesas flutuavam, giravam, se manifestavam e respondiam perguntas. Então Allan Kardec conta que começou a ser assíduo dessas reuniões e que ele começa então a participar. E ali ele encontrou e conheceu a família Baudin. A família Baudin, que tinha as duas menininhas, duas jovenzinhas, Caroline e Julie, que, segundo o professor Canute Abreu, no livro O Livro dos Espíritos e Suas Tradições Históricas e Lendárias, um livro maravilhoso, em que, segundo Emmanuel, o professor Canute Abreu recorda a época que ele viveu lá naqueles momentos do lançamento do Livro dos Espíritos, ele estava lá presente, e ele narra aquele encontro todo de Allan Kardec e a família Baudin. Passa a ser então o centro dos estudos de Allan Kardec. Foi quando ele esteve no lugar em que havia aquela cesta com aquele lápis, aquela lousa, uma ardósia, em que as duas meninas colocavam as mãos em cima e a cesta saía escrevendo serenamente e respondia as perguntas das pessoas presentes. Eram muitas pessoas. E como o espírito, que era o guia da casa, o protetor da casa, chamava-se Zéfiro, começou a pronunciar-se em direção ao professor de Ivail, dizendo que ele fora Allan Kardec, um druida na França antiga, na Gália antiga. Allan Kardec então se interessa e começa a levar perguntas sobre as dúvidas que ele tinha sobre a vida, sobre a verdade. E ele começa então a mudar todo o caráter daqueles encontros, de forma que depois de um certo momento, as reuniões na casa da família Baudin tornaram-se tão sérias e tão direcionadas pelas questões de Allan Kardec que já elaborava um plano que era de responder às questões mais importantes da humanidade, e que era então ali o nascimento do Livro dos Espíritos, que seria ali na casa da família Baudin, que então ele, Allan Kardec, conversando com os espíritos, resolve pedir se poderia conversar com o espírito de Sócrates. Então o Zéfiro responde que Sócrates já tinha estado ali presente, já estava presente, pronto para responder às questões que ele trazia. E Allan Kardec passa então a dirigir suas questões ao espírito de Sócrates e a outros espíritos que começaram através daquelas duas médias, através daquela cesta, através daquela lousa, daquela loja, a responder as perguntas de Allan Kardec. Até que um dia
que ele conhece, então, ali naquela casa, a senhorita Jafé. Senhorita Jafé, surfistã, que participava dessa reunião, era uma grande médica e de muito interesse para nós brasileiros, porque segundo Arnaldo Rocha, grande amigo de Chico Xavier, era Chico Xavier na sua reencarnação anterior. Ele, Chico, segundo o próprio Chico, havia sido a senhorita Jafé naquela encarnação. Eu acredito muito nessa informação, porque a gente sabe que ninguém vem com a mediunidade que Chico veio se ela já não estivesse em trabalho, em desenvolvimento. E descobrimos ali, através de Allan Kardec, que a senhorita Jafé foi a médium que fez toda a correção das questões que Allan Kardec levava nas reuniões da família Godin, porque Allan Kardec mesmo quem disse que as reuniões da casa do Sr. Tristan, através da médium, senhorita Ruth Celine Jafé, é que os espíritos fizeram então a miúde, a correção daquilo que viria a se transformar em o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril, que gostaríamos e vamos falar sobre ele na próxima reflexão. Mas aí então a senhorita Jafé recebe uma mensagem espontânea. Eles estavam ali em reunião, ela coloca a mão sobre aquela cesta, aquela tupia, como era chamada, aquela assim, a corbeia e a tupia. Era aquela cesta com aquele lápis. E a cesta começa a escrever assim: deixará de haver uma religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quando a ti, Rivail, a tua missão está aí. E a cesta solta-se da mão da médium e vem num movimento mecânico de uma mediunidade tão mecânica, de um efeito físico, vem em direção a Allan Kardec e o lápis se volta como se fosse um dedo apontando para Allan Kardec, fazendo Allan Kardec comentar naquilo que está registrado na Obras Póstumas, nesse apontamento do dia 30 de abril de 1856. Foi essa a primeira revelação positiva da minha missão, e confesso que quando vi a cesta voltar-se bruscamente para o meu lado e designar-me nominativamente, não me pude forrar a certa emoção. Numa outra reunião, no dia 7 de maio, semana seguinte, na mesma casa do Sr. Luscan, mesma médium, senhorita Jafé, Hahnemann, o pai da homeopatia, está se manifestando. E Allan Kardec resolve perguntar sobre aquela questão da missão. Ele diz assim: Allan Kardec, outro dia disseram meus espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicar o seu objeto. Eu desejaria saber se você, Hahnemann, confirma isso. E o espírito disse que sim. Se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente. Gente, isso foi em maio de 86, 11 meses antes de nascer o Livro dos Espíritos. Mas já estava sendo escrito por Allan Kardec, perguntas e respostas. No dia 12 de junho, o Espírito da Verdade, o Espírito Verdade se manifesta. E Allan Kardec pergunta, com o Espírito: eu desejava saber o que pensas da missão que alguns Espíritos me assinaram. Diz-me, peço-te. E diz o Espírito Verdade: confirmo o que foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão que ora te surpreendem. Não esqueças que podes triunfar, mas podes falir. E nesse último caso, outro te substituiria, porque os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um único homem. E nunca fales da tua missão, pois é uma maneira de fazer-te malograr-te. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Olha que interessante. O Espírito da Verdade diz Allan Kardec: missão
é algo realizado. Você tem uma missão, mas você ainda nada fez. Mas já estava em andamento. E daquele trabalho, daqueles encontros com a espiritualidade superior, nasceria então, no dia 18 de abril, o livro dos Espíritos. E vamos falar sobre ele na próxima reflexão. Um grande abraço. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos Espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.